Fala galera, tudo bem com vocês? Se você já assiste as videoaulas, já está inscrito no canal, mas você sempre fala assim, professor, eu entendo a matéria, eu entendo as videoaulas, mas cada vez que eu vou fazer o exercício eu não consigo fazer. Ai, que dificuldade! Então sabe o que você vai fazer? Você não vai sair daí e vai assistir toda essa aula, porque a nossa aula de hoje vai ser sobre resolução de exercícios de física, principalmente aqueles relacionados a movimento. Então não sai daí, bora pra vinheta e vai lá! Nosso primeiro exercício fala assim: um trem percorre uma via com sentido norte e sul, seu comprimento é 100 metros e sua velocidade é de 72 km por hora. Outro trem percorre uma via paralela no sentido sul-norte com velocidade também de 72 km por hora. Considere o instante t igual a zero aqueles que os trens estão com as frentes nas mesmas posições. O tempo que o segundo trem leva para ultrapassar totalmente o primeiro é de 6 segundos. Então, o comprimento do segundo trem é 42 metros, 58 metros, 240 metros, 140 metros ou 100 metros. Então, o que nós temos, moçada? Vamos fazer a representação deste enunciado. Ele falou que você tem um trem que está vindo com uma velocidade de 72 km por hora, norte-sul. Esse trem ele tem 100 metros de comprimento. Esta velocidade desse trem, já vou colocar em metros por segundo, vale 20 metros por segundo. Por quê, professor? Se a velocidade do trem é 72 km por hora, você vai dividir o 72 por 3,6 e encontra em 20 metros por segundo. Ah, professor, mas aí já é uma dificuldade, porque eu não ia saber se tem que passar para metros por segundo. Olha lá, cara, preste atenção. O tamanho do trem está em metros. Então, a sua velocidade tem que estar em metros por segundo. Tanto que ele fala que tem outro trem que está alinhado com a frente deste trem aqui. E este outro trem, eu não sei o tamanho dele. Esse outro trem ele tem um tamanho X, mas ele também vai com uma velocidade de 72 km por hora, que é 20 metros por segundo. Tá vendo? E o que o exercício fala para nós? Ah, o exercício fala que o tempo que os trens demoram para ultrapassar completamente um ou outro equivale a 6 segundos. Ah, professor, eu não sei fazer esse tipo de exercício. Moçada, são dois movimentos simultâneos. Ah, professor, mas eu não lembro disso. Então, sabe o que você faz? Para aí, vai na playlist de física, analisa a aula sobre composição de movimento, que tem lá no movimento uniforme e uniformemente variado, tá? Na composição de movimento, você vai analisar sobre a respeito das velocidades de movimento uniforme, correto? Então, o que acontece? Quando os dois corpos estão em sentidos opostos, se movimentando ao mesmo tempo, você usa a tal da velocidade relativa. O que é a velocidade relativa? A velocidade relativa é como se eu parasse um dos trens e fizesse apenas o outro se movimentar com a velocidade relativa. Mas e como que nós calculamos a velocidade relativa? Quando os corpos estão em sentidos opostos, você simplesmente somam as suas velocidades. Então, a velocidade relativa entre eles equivale a 40 metros por segundo. Então, é mais ou menos assim, ó. Eu vou fazer aqui como se fossem as minhas canetas. Você tem um trem aqui, vou sair da frente aqui, você tem um trem aqui, e você tem outro trem aqui. Está vendo? Sim? O que vai acontecer? Eles estão alinhados. Em vez dos dois trens se movimentarem desta maneira aqui, como você está vendo, é a mesma coisa quando eu faço a velocidade relativa aqui, um trem ficasse parado e simplesmente o outro trem começasse a andar, só que com a velocidade relativa. Então é mais ou menos assim. Em vez de esse descer com 20 e esse subir com 20, é a mesma coisa que esse ficar parado e esse subir com 40. É a mesma situação. E aí, para descobrir a distância percorrida, eu já sei, professor. Claro que você já sabe, porque velocidade média
você sabe que é a distância divididos pelo tempo. Nesse caso, a velocidade que nós vamos utilizar é a velocidade relativa, que é 40 metros por segundo. E qual é a distância que ele tem que percorrer para ultrapassar completamente o trem? Moçada, o que acontece? Você tem um trem. Se um vai ficar parado e o outro está aqui, e ele tem que começar a percorrer para ultrapassar completamente o trem, ele vai ter que percorrer a distância de um trem, mais a distância dele. Concordam comigo? Olha a frente desse trem aqui, ele tem que percorrer a distância de um trem, mais o tamanho dele. Aí eles se ultrapassaram completamente. Isso quer dizer que para esse trem ultrapassar completamente esse, ele vai ter que andar os 100 metros do outro trem, mais o seu tamanho, que eu quero descobrir que é x, e tudo isso ele falou no teu enunciado. Demora um tempo de 6 segundos. E pronto, moçada. Vou passar este 6 multiplicando. 6 vezes 40, 240, igual a 100 mais x. Logo, x, que é o tamanho do trem, passa o 100 para cá. 240 menos 100. Quando eu vou passar esse 100 diminuindo, você vai encontrar que o tamanho do trem equivale a 140 metros. Estamos entendidos da situação? Eu vou até sair da frente da tela, se você quiser agora, dar um pause no vídeo, dar um print na tela do seu computador, voltar no início da resolução do exercício, no enunciado e tentar resolver, tentar entender melhor, está aqui. Belezinha? Tranquilo? Ai, que legal, professor. Então vamos fazer mais um? Ah, vamos, claro que vamos. Bora para o exercício número 2. A posição x de um móvel em função do tempo é representada pela parábola no gráfico a seguir. Durante todo o movimento, o móvel estava sob aceleração constante, de módulo igual a 2 metros por segundo ao quadrado. A posição inicial desse móvel em metros é de... Então, você vai dar uma olhadinha nesse exercício. Se você quiser dar um pause agora e tentar resolvê-lo, essa é a hora. E olha só, moçada, que bacana. Então, o que nós temos? Temos um gráfico da posição. Sabemos que é um movimento uniformemente variado, porque o gráfico é uma parábola. Ele deu para você as raízes dessa função do segundo grau, 13,5. E ele pede o quê? A posição inicial. Moçada, o que acontece? Como é um movimento uniformemente variado, primeiro ele falou no teu exercício, que tem aceleração constante, tá? Que vale 2 metros por segundo ao quadrado. E também você poderia olhar apenas pelo gráfico, tá? É uma parábola, então é movimento uniformemente variado, que é o gráfico da posição. Então nós vamos utilizar a equação da posição. S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Esta é a equação horária da posição. O que nós temos? Bom, primeiro, ele está pedindo a posição inicial. Eu não sei o que eu quero. Você fala assim, professor, mas quanto é a velocidade inicial? Ah, ele não falou nada, é 0. Não, claro que não. Muito pelo contrário, não é 0. Porque só vai ser 0 a velocidade no vértice da parábola. E ele começa lá em cima. Então, eu não sei a velocidade. Mas a aceleração eu sei. Então, vamos fazer o seguinte, o que nós temos? Você sabe que toda vez que a parábola cruza o teu eixo x, nós chamamos de raízes. O 3 e o 5 são as raízes da função. Ou seja, quando esse tempo for 3, a posição x vale 0. Quando esse tempo for 5, a posição x também vale 0. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou repetir essa equação, só que no lugar do tempo, primeiro eu vou colocar 3. E se o tempo for 3, esse cara aqui, que é a posição, vai valer 0. Então, vamos lá. Quando t vale 3 segundos, o s vale 0. Então, só vamos substituir. Vem comigo. Ó, o s vale 0. A posição inicial é o que eu quero. A velocidade inicial eu não tenho. O tempo é 3, mais a aceleração ele me deu, vale 2. O tempo é 3 ao quadrado, sobre 2. E tá aqui. Agora, simplesmente eu tenho que é 0 igual ao S0 mais 3V0 mais, vou simplificar o 2 com o 2, 9.
Vou passar, já que temos duas incógnitas que eu não sei, e tem um número sozinho, vou passar esse número para cá, tá? Vai ficar assim, ó. Menos 9 igual ao S0 mais 3V0. Essa é a minha primeira equação. Por que primeira? Porque não esqueça que eu tenho duas raízes. Então, eu acho uma equação para uma das raízes e vou fazer a mesma coisa. Agora, eu vou fazer para T igual a 5 segundos. Como é raiz, para T igual a 5, eu sei que o S também vale 0. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Só que no lugar do T agora, eu vou colocar 5, que é a outra raiz. Então, vai ser 0 igual ao S0 que eu quero, o V0 que eu não tenho, o tempo é 5. Mais a aceleração eu tenho que é 2, o tempo é 5 ao quadrado divididos por 2. O que sobrou aqui para nós? Ó, vai embora. Sobrou o 0, o S0, o 5V0 mais 25. Tá vendo? Vou pegar, como eu falei, eu tenho duas incógnitas e um número sozinho. Vou passar esse número sozinho para lá. Eu vou ter menos 25 igual ao S0 mais 5V0. Então, agora eu tenho a outra equação com o que eu usei com a outra raiz. Logicamente, moçada, eu quero o S0. Então, já que eu quero o S0, eu tenho duas equações, eu posso fazer aqui o quê? Eu posso analisar e fazer um sisteminha, né? Posso fazer um sisteminha. Mas a ideia de um sistema, moçada, é você colocar uma equação embaixo da outra e somar os termos, né? O método da adição, de tal maneira que alguns termos se eliminem, se anulem, para ficar só uma variável, só uma incógnita na minha equação. Então, olha só o que a gente tem. Vou colocar uma embaixo da outra aqui, ó. Menos 9 igual ao S0 mais 3V0. Vou colocar essa aqui embaixo. Menos 25 igual ao S0 mais 5V0. São essas duas equações. Bom, o que acontece, moçada? Nessas duas situações, percebam que eu tenho o S0 e eu tenho o S0. Só que eles não se anulam, porque se eu somar, os dois são positivos, né? Então, para ficar mais fácil, inclusive, para que eu consiga até fazer com que eu chegue na resposta direto, primeiro, você pode multiplicar essa primeira por menos 1. Quer ver, ó? Vou multiplicar esta primeira equação por menos 1, tá? Como que vai ficar? Essa primeira equação, se eu multiplicar por menos 1, menos 9, menos 1, mais 9. S0 menos 1, menos S0. Mais com menos, menos 3V0. E aqui embaixo mantém menos 25 igual ao S0 mais 5V0. Agora sim, eu vou somar essas duas equações e vou encontrar primeiro. O que vai anular aqui, ó? Mais 9, menos 25, menos 16. Menos S0 com mais S0, vai embora. Menos 3V0 mais 5V0, 2V0. Logo, o meu V0, eu acabei de encontrar, vou passar o 2 dividindo, menos 8 metros por segundo. Este é o meu V0. Ah, professor, mas voltando lá no início do exercício, ele não pediu o V0, ele pediu o S0. Ah, mas então agora é só você voltar numa dessas equações e substituir no lugar do V0, menos 8. Quer ver? Vou fazer nessa daqui, ó. Fazer aqui do ladinho. Vai ficar menos 9 igual ao S0 mais 3 vezes o V0, que eu acabei de encontrar o V0, que vale menos 8. E pronto, faz a continha. Menos 9 é igual ao S0, mais com menos 3 vezes 8, menos 24. Passei para cá. Menos 9 mais 24 é igual ao meu S0. Logo, o meu S0 vai ser igual a 15 metros. Esta é a minha posição inicial. Se você quiser, eu vou sair da imagem. Se nesse momento você quer dar um pause no vídeo e entender o exercício, essa é a hora. Ou também você pode dar um print na tela para você analisar depois. Moçada, o que eu quero que você perceba é o seguinte:
Qual foi a dificuldade? Você simplesmente substituir o 3 e o 5 para encontrar essas duas equações? Ou você sentiu dificuldade depois na hora de você fazer o cálculo matemático? A parte lá onde nós utilizamos essas duas equaçõezinhas, fizemos o método da soma para você encontrar a resposta. O problema é a matemática básica, é isso que a gente vai treinar se é o problema. Belezinha? Tranquilo? Ah, que legal! Então vamos fazer o seguinte, já que estamos nesse embalo, que é uma alegria, vamos para o próximo exercício. Vai lá, exercício número 3 na tela. Um automóvel partindo do repouso pode acelerar a 2 metros por segundo ao quadrado e desacelerar a 3 metros por segundo ao quadrado. O intervalo de tempo mínimo em segundos que ele leva para percorrer uma distância de 375 metros, retornando ao repouso, é D. Então, se quiser dar um pause no vídeo e tentar resolver esse exercício, bora lá! Ou vamos resolvê-lo. Então, olha só, moçada, que eu coloquei aqui para vocês. Você tem essa situação. Ele falou que um carro, um objeto, sai a partir do repouso e acelera com uma aceleração de 2. Isso até um certo tempo T1, correto? Ele vai adquirir uma certa velocidade, que eu vou chamar de V1, beleza? A partir daqui, que eu não sei quanto tempo nem a distância que ele andou, ele começa a desacelerar, ou seja, ele começa a frear, ou seja, uma aceleração de menos 3 metros por segundo ao quadrado. E em mais um certo tempo, até alcançar o tempo T2, ele volta ao repouso. A pergunta é, qual é o tempo total, que seria esse T2, né? Do inicial do zero, passa por T1, passa mais um tempo e chega até o T2. A pergunta é, quanto vale este tempo aqui? Moçada, para que a gente possa resolver este exercício, o que nós vamos fazer? Nós vamos resolvê-lo através de gráfico, tá? Ah, professor, mas como é que eu sei que eu vou ter que resolver por gráfico? Toda vez que ele coloca para você velocidade e distância, você pode resolver por gráfico. Muitas vezes fica mais fácil, porque você não pode esquecer que a área da figura geométrica do gráfico V por T fornece o ΔS. Então, nós vamos fazer assim, ó, vou pegar a minha régua aqui e nós vamos representar. Então, ele vai aumentar a velocidade até um V1 num tempo T1. Mas ele aumenta a velocidade e diminui. Ele diminui, a desaceleração é mais rápida que a aceleração, porque a desaceleração é maior em módulo. Então, ele vai fazer assim, ó. Ele vai acelerar, fazer mais ou menos aqui. Ele vai acelerar até uma velocidade V1. Isto num tempo T1, correto? E ele vai desacelerar até chegar aqui num tempo T2. Ah, professor, mas é bem igualzinho? Não, não é. Não é, tá? Não é bem igualzinho. Só ficou aqui, eu fiz fora de escala. Só para nós, é um esboço do gráfico para a gente resolver. Então, ele parte do repouso. Aqui a aceleração vale 2 metros por segundo ao quadrado. E aqui a desaceleração vale menos 3 metros por segundo ao quadrado. Se eu fosse fazer bem bonitinho, essa reta tinha que ficar menos inclinada e essa reta aqui tinha que ficar mais inclinada, né? Esse espaço aqui seria maior do que esse. Mas eu acho que tá mais ou menos, né? Então, como que a gente vai analisar? Bom, antes de mais nada, moçada, como ele me deu a aceleração, eu posso atribuir a respeito da velocidade, porque você sabe a respeito da equação da velocidade. V igual a V0 mais AT. Bom, se nós analisarmos o inicial desse movimento, ele parte do repouso até a velocidade V1. Então, analisando desse início até a velocidade V1, a velocidade final é V1, a inicial é 0 a partir daqui, a aceleração é 2, até ele chegar num tempo T1. É isso que nós temos a princípio, beleza? Isto na primeira parte. Na segunda parte, eu quero que você entenda que ele vem daqui até aqui, ou seja, a velocidade inicial dele da segunda parte é o V1. Ó, ele anda a primeira parte do repouso e chega aqui com uma velocidade V1, e na segunda parte, para a segunda parte, aqui o inicial e aqui o final. Então, para a segunda parte, a velocidade inicial é um V1 e a final é 0. Então, na segunda parte, a final é 0, a inicial
é o V1, a aceleração é o menos 3 e o tempo é... Tomem cuidado, moçada, que na segunda parte eu estou analisando este intervalo de tempo aqui, tá? Então eu quero que você entenda que assim, ó, aqui é o 0, beleza? Andou um certo tempo, num tempo T1 e foi até o tempo T2. Para calcular esta velocidade V1 aqui que eu estou falando, a velocidade final vai ser 0, a inicial é V1, a aceleração é menos 3. E qual que é o intervalo de tempo? É apenas este pedaço aqui, tá ok? Esse pedaço aqui não é T2, porque T2 é tudo, é do 0 até aqui. Então, este intervalo é tudo, que é o T2, menos o T1. Então, este pedaço aqui equivale a T2 menos T1. Ah, professor, eu não entendi. Então, faz o seguinte, coloque valor. Se aqui for 0, vamos chutar um valor, tá? Só para você entender. Aqui for 0, aqui for, sei lá, 3 e aqui for 8. Eu pergunto para vocês, eu quero esse intervalo de tempo aqui, quanto vale? Só falar, professor, veio do 3 a 8 é 5. Isso. Ou seja, esse intervalo é 8 menos 3. Ou seja, T2 menos T1. Entendemos a ideia da situação? Por isso que o intervalo de tempo que eu vou colocar aqui para esta segunda parte vai ser um intervalo T2 menos T1. Então, ficou 0 igual a V1 menos 3, que multiplica T2 menos T1. Isso aqui está menos, eu posso passar para lá e virar mais. Então, vai ficar 3 que multiplica T2 menos T1 igual ao V1. Beleza? Só peguei esta parte da minha equação, que está menos, passei para lá, virou mais, e eu vou fazer a distributiva. Ou seja, o meu V1 vai ser igual a 3 vezes T2, 3T2 menos 3T1. Pronto, encontrei uma outra equação. Você fala assim, professor, mas espera lá, eu encontrei duas equações que referem-se à mesma velocidade? Exatamente, agora vamos analisar a parte algébrica da situação, beleza? A parte física, na verdade, foi a gente lembrar e analisar que a área do gráfico V por T fornece a distância percorrida e utilizar a equação da velocidade. Isso quer dizer que se eu encontrei que V1 é isto aqui, o V1 é isto aqui, mas o V1 também é isto aqui, ou seja, então quer dizer que eu posso igualar essas duas equações. Quer dizer que 2T1 tem que ser igual a 3T2 menos 3T1. Concordam comigo? Se isso aqui é V1, isso aqui também é V1, eu posso igualar essas duas equações. E olha só o que acontece. Vou passar o 3T1 para lá, ele passa mais, né? 3T1 passa mais. Fica 5T1 igual a 3T2. Logo, eu tenho que o T1 equivale a 3T2 sobre 5. Encontrei uma relação entre o tempo 1 e o tempo 2. Agora eu vou até mudar de cor aqui. Agora nós vamos lembrar que se eu fizer a área desta figura geométrica, eu encontro quem? Eu encontro o ΔS. E que figura geométrica nós temos aqui? Nós temos um triângulo. E ele falou para você que a distância total percorrida equivale a 375 metros. Isso quer dizer que a área daquele triângulo vai ser igual a 375 metros. Então vamos fazer a área do triângulo? Eu sei que a área do triângulo tem que dar, vou fazer da cor roxa, que é bonitinho. A área do triângulo tem que dar 375. Então 375 tem que ser a área. Mas como que eu calculo a área do triângulo? Ó, base, quanto vale a base? T2. Base, T2, vezes a altura. Quanto vale a altura? V2. Desculpa, V1. Base vezes a altura, V1. Tudo isso divididos por 2. Estamos entendidos a situação? Esta é a área do triângulo. Base, que é a base do triângulo, que aqui é 2, vezes a altura do triângulo, que é o V1. Tudo isso divididos por 2, que é a área do triângulo. Aí você fala assim, tá, professor, mas a pergunta no meu exercício, eu não posso esquecer nunca da pergunta do exercício,
Ele quer esse tempo 2 aqui, né? Mas quanto vale esse V1? Moçada, você não pode esquecer que nós já fizemos uma relação da seguinte situação, ó. V1 não é igual a 2T1? Opa! Então, olha só o que eu vou colocar. 375 é igual a T2, que multiplica V1. Mais V1, opa! V1 é 2 vezes T1. Então, o V1 é 2 vezes T1. Tudo isso dividido por 2. E agora, eu simplifico. 2 com 2 vai embora. E sobrou isso. 375 igual a T2 vezes T1. Você fala, professor, mas eu quero T2, que é a pergunta do exercício, mas agora eu não tenho T1. Mas agora você não esquece que o seu T1 é 3T2 divididos por 5. Então, simplesmente, nós vamos colocar 375 igual ao T2, que multiplica o T1, mais o T1 é 3 vezes o T2, divididos por 5. Pronto! E é uma alegria. Agora, moçada, só você passar o 5 multiplicando. 375 vezes 5, deixa eu fazer aqui de cabeça, dá 1875. 1875 igual T2 vezes T2. T2 ao quadrado vezes 3. Tá vendo? Passei o 5 multiplicando, encontrei esse valor. Agora o 3 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Eu vou encontrar que T2 será igual. T2 ao quadrado. Deixa eu colocar o T2 aqui para a gente não esquecer. T2 ao quadrado. O 3, 1875 divididos por 3. Quanto que dá, professor? Dá 625. E, consequentemente, como nós temos o T2 ao quadrado, para tirar esse quadrado, eu passo raiz para os dois lados. E vou encontrar o tempo de raiz 625, 25 segundos. Este é o tempo total do meu movimento. Ou seja, esse T2 aqui, ele demorou um tempo de 25 segundos para acelerar, frear e chegar no repouso novamente. Aí você fala assim, nossa, professor, eu achei esse exercício difícil. O que você achou difícil? A parte de você lembrar das equações ou de fazer as substituições matemáticas? É por isso que eu estou fazendo exercício com vocês, moçada, para nunca cair sempre, eu não sei física, física é muito difícil. Às vezes é a parte matemática que a gente tem que treinar um pouquinho, beleza? Eu vou sair da frente, você vai dar um print na tela, vai dar um pause no seu vídeo, vai entender essa situação, vai tentar resolver e vai ser uma alegria, porque nós vamos fazer mais um último exercício. Exercício número 4 na tela, vai! Uma partícula desloca-se solidária a um trilho circular com 0,5 metros de raio. Sabe-se que o ângulo θ, indicado na figura, segue a equação θ igual a t ao quadrado, onde t é o tempo em segundos e θ é o ângulo em radianos. O módulo do vetor aceleração da partícula em t igual a 1 segundo é... Então agora, moçada, se quiser dar um pause no exercício, tentar resolver, esta é a hora. Então é esta a situação que nós temos aqui. Você já tentou fazer o exercício, conseguiu, não conseguiu, entendeu, não entendeu. Vamos fazer juntos e vai ser uma alegria. O que ele falou para você? Que tem um objeto girando sobre trilhos. E esse objeto tem um raio, ele gira numa circunferência de raio meio metro. E o ângulo que ele percorre segue a equação θ igual a t quadrado. Aí você fala assim, professor, que equação é essa? Você não lembra do movimento circular uniformemente variado? Este movimento que ele colocou para você é um MCUV. Movimento circular uniformemente variado. Professor, eu não lembro. Não tem problema, sabe o que você faz? Vai na playlist de física aqui, na parte da playlist de movimentos, e procura lá, movimento circular uniformemente variado. Assista a aula, moçada, tem todas as equações e é uma alegria. Essa equação é a equação da posição angular, quase igual do MRUV, tá? Mas é um movimento circular uniformemente variado, onde esta equação vem lá, ó, θ igual a θ0 mais V0t mais a aceleração angular t ao quadrado sobre 2. Você fala, nossa, professor, mas
Mas essa equação não é tudo isso. É, porque olha só, ele deixou só o θ e o t ao quadrado. Ou seja, ele está dizendo que o θ0 vale 0, quer dizer que a partícula começou a se movimentar a partir daqui. Ele está dizendo que a velocidade angular inicial também é igual a 0. E sobrou o quê? O θ igual a t ao quadrado. Você fala assim, professor, mas não tem nada junto com o t ao quadrado. Tem. Quando você tem aqui a sua variável e não tem nenhum número na frente, na verdade tem, né? Que número que está aqui na frente? 1. Isso quer dizer que a sua aceleração, quem está junto com o t ao quadrado? É a aceleração angular dividida por 2. Ou seja, a aceleração angular dividida por 2 tem que ser igual a 1. Então, a aceleração angular dividida por 2 tem que ser igual a 1. Logo, nós temos que a aceleração angular, passa multiplicando, vai dar 2 radianos por segundo ao quadrado. Esta é a minha aceleração angular. Aí você fala assim, tá bom, professor, eu lembrei da equação, mas eu não entendi o que ele quer no meu exercício. E eu sempre falo para vocês, não adianta você tentar dar a resposta de algo que você não entendeu nem a pergunta, tá? Então, o que acontece? Ele quer o módulo do seu vetor aceleração. Fala, professor, o que é o vetor aceleração? Seria o seu vetor resultante, a sua aceleração resultante. Se isso aqui está girando no movimento circular uniformemente variado, e como que eu sei disso? Pela equação que ele deu, função do segundo grau é movimento uniformemente variado. Então, quando essa bolinha chegar nesse ponto, ele quer para o tempo de 1 segundo, este objeto vai ter duas acelerações. Uma que é a aceleração centrípeta, que aponta para o centro, e outra que é a aceleração tangencial, que vai fazer com que esse objeto gire. Então, gire acelerando. Então, na verdade, eles falam assim, professor, tá bom, ele está girando, acelerando, então tem uma aceleração que puxa ele tangente à trajetória, mas todo movimento circular tem aceleração centrípeta. Mas qual que ele quer? Ele quer a tangencial ou a centrípeta? Ele quer a resultante. Então, sabe o que a gente vai fazer? Na verdade, como aceleração tangencial, já diz o nome, tange a curva, ela é perpendicular com a aceleração centrípeta. Nós vamos ter que achar a resultante. E para você achar o módulo desta aceleração vetorial resultante, você simplesmente vai fazer um Pitágoras entre a aceleração centrípeta e a aceleração tangencial. Tá vendo? É isso que a gente vai ter que fazer no exercício, beleza? Então, a princípio, nós vamos ter que ir atrás dessas duas acelerações aqui. Uma delas eu já encontrei, quer dizer, vou encontrar, que é a aceleração tangencial. Você não pode esquecer uma das partes principais do movimento circular, que é a relação entre o angular e o linear. Eu sempre falo isso em sala. Nossa, professor, muitas equações eu não lembrava disso. Cara, então eu vou pedir encarecidamente para vocês. Vocês têm que dar uma olhadinha lá na aula. Tem 3 aulas, na verdade, aqui na playlist de física. Movimento circular uniforme, transmissão do movimento circular uniforme e movimento circular uniformemente variado. Você precisa dar uma olhadinha para lembrar destas situações, tá, moçada? Tem que treinar e treinando a gente vai aprender, ok? Então, a aceleração tangencial é a aceleração angular, que eu já encontrei, vezes o raio. Então, esta aceleração tangencial, a aceleração angular vale 2 e o raio vale meio. Acabei de encontrar a aceleração tangencial vale 1 metro por segundo ao quadrado. Então, eu já vou fazer o seguinte, eu já vou colocar aqui para não me perder. O módulo do vetor aceleração ao quadrado, a centrípeta eu ainda não tenho, mas a tangencial eu já encontrei, 1 ao quadrado. Professor, e agora, como que encontro a aceleração centrípeta? Lembre-se, a aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado divididos pelo raio, tá? Aí você fala, professor, meu Deus, uma coisa leva a outra. O raio eu tenho, mas e quanto vale a velocidade? Ele não me deu a velocidade. Ah, por isso que você vai lembrar da equação da velocidade. V igual a V0 mais AT. Tá vendo? Ou seja, eu vou encontrar a velocidade inicial é igual a 0. Ah, mas ele não falou que a velocidade é igual a 0. Falou. Quando ele colocou essa equação aqui, lembra? Primeira coisa que coloquei, ele partiu do repouso aqui, ó, porque não tem esse termo lá na equação que ele forneceu para nós. Então, a velocidade linear, a princípio, é 0, tangencial é 0. A aceleração, acabei de encontrar que vale 1. Para quanto tempo ele quer mesmo no enunciado? Para 1 segundo. Para 1 segundo.
eu acabei de encontrar a minha velocidade, que deu 1 metro por segundo. Encontrei a velocidade? Vou encontrar a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta vai ser a velocidade 1 ao quadrado, divididos pelo raio, que é meio. Logo, a aceleração centrípeta, 1 ao quadrado, 1 divididos por meio, cuidado, é 2. 2 metros por segundo ao quadrado. Achei a aceleração centrípeta, achei a tangencial, vou voltar aqui, ó. Na centrípeta vou colocar 2. E agora eu vou encontrar o módulo da aceleração resultante. 2 ao quadrado, 4. 1 ao quadrado, 1. Logo, o módulo da aceleração vai ser 4 mais 1, 5. Para tirar esse quadrado, eu passo uma raiz, 5 metros por segundo ao quadrado. Este é o valor da minha aceleração. Eu vou sair da frente da tela. Se você quiser dar um pause, se você quiser dar um print na tela, essa é a hora para você tentar entender o exercício. E aí você fala assim, ah, professor, mas é difícil. Cara, vamos tentar, vamos treinar, vamos fazer exercício, vamos tirar dúvidas. Fala, ah, professor, mas eu não sei aonde que eu tiro dúvida. Eu sei. Sabe aonde se tira dúvida? Sim. Primeiro você vai lá no Instagram e segue a gente, Na Estrada com os Profs. E você vem aqui onde você está assistindo essa aula e já se inscreve no nosso canal, já dá um like no vídeo, já compartilha com a galera. Ajude a gente também, né, moça? Dá uma força aí, dá uma fortalecida no nosso canal, beleza? E qualquer coisa que vocês precisarem, moçada, estamos aqui. Aqui é onde, professor? Aqui que você já conhece. E eu sei que você está repetindo comigo aquela Na Estrada com os Profs, moçada. Um grande abraço, diga um tchau pra mim. Tchau, pessoal. Uau, pessoal, alegria.